sexta ou sábado, agora, eu não me recordo bem, foi muito próximo de eu viajar, eu ouvi uma notícia de que já chegou uma leva de médicos, disseram que eram espanhóis e portugueses, e outros brasileiros que tinham sido aprovados, mas é aquele tipo de coisa que vale a pena a gente se questionar. Prova é muito difícil de a gente ter acesso a essas provas, mas vamos nos questionar. Uma cidade que fica lá no Escofundal do Judas, não é? Quem é que vai fiscalizar se aquele médico que está ali é cubano, é brasileiro, tem formação, se é argentino, se é, sei lá, de onde, se é de Marte? Quem que vai fiscalizar? Outra, a população que eles vão atender é uma população, em sua grande maioria, semi-alfabetizada, quando não completamente analfabeta, que vê uma pessoa falando outro idioma e para eles é gringo, eles não vão saber distinguir, porque, inclusive, não é todo mundo que sabe distinguir o sotaque do cubano do sotaque do argentino, por exemplo. Aquele povo simples, ignorante, não vai perceber essa diferença. Então, essa leva que já vai entrar agora, vai sabe Deus para onde, a gente não tem nenhuma garantia de que não são os cubanos já chegando, não é? E algumas pessoas médicas me escreveram muito, na época que eu fiz aquela denúncia no meu blog, se queixando assim, com a questão do exame do Revalida. E essa leva que chegou agora, o próprio Ministério da Saúde falou que eles não vão passar por nenhum exame. Eles estão criaram uma lei especial para aceitar esses profissionais sem nenhum exame que prove que eles realmente são médicos, que eles estão capacitados, não é? Então, isso é uma coisa grave, que a gente precisa ficar alerta, porque onde é que a gente vai ver essas pessoas? Onde é que a gente vai ver esses profissionais? Porque no Sírio-Libanês eles não vão trabalhar, com certeza, não é? No Einstein, muito menos. Eles vão para onde? Eles vão para as periferias, onde tem o povo pobre, que eles dizem demagogicamente que são a favor dos pobres, que defendem os pobres. Mas por que, se eles defendem tanto os pobres, eles mandam esses profissionais semi-qualificados para atender essas pessoas? Será que aquele pobre não tem uma vida igual a deles, igual a mim, igual a de qualquer um de nós? Será que eles não têm direito à dignidade, a um atendimento adequado? Por que mandar qualquer um para aquela gentinha, não é? Então, é esse tipo de gente que diz que defende os pobres, isso é defender? Eu acho que é uma coisa para a gente refletir bastante, não é? E a última questão que eu quero abordar, que eu não quero me alongar muito, que eu quero deixar mesmo os debates, eu quero bastante dinâmica aqui, é com relação às Forças Armadas. Eu sei que aqui tem muito militar, com certeza. Não sei quantos, não sei quem são, mas sei que tem, pelo menos o Coronel Migues, o Coronel Ari, o Coronel De Biasi, que eu tenho certeza que são militares. Então, é uma coisa que diz respeito aos militares. Em 2008, quando houve o abate o ataque que matou o Raul Reis no Equador, em 1º de março, o Chávez ficou muito apreensivo com aquela história, porque pensou assim, bom, a qualquer hora eles vêm também atacar aqui a gente. E o presidente Uribe já havia denunciado, inclusive com provas de satélite, de que havia vários acampamentos das Farc lá na Venezuela, que os chefões das Farc vivem no Fuerte Tiuna, que é um forte militar, e onde também funciona o Ministério da Defesa, eles têm escritório lá. Tudo isso o presidente Uribe denunciou. Então, o que eles fizeram? O Chávez convocou um encontro, quem participou na época era o então ministro da Defesa, Nelson Jobim, e lá eles criaram o Conselho Nacional de Defesa, que viria a ser, futuramente, a UNASUR, que todo mundo conhece, a UNASUR. Qual era o objetivo disso daí, no princípio? Era, como existe o Mercosul, que é um acordo para facilitar o comércio entre os países integrantes, a UNASUR viria a facilitar o intercâmbio militar entre os países membros. E que tipo de acordo seria esse, de que intercâmbio? Isso é uma coisa que já existe, todo militar deve concordar comigo, porque se eu sei, vocês sabem melhor do que eu, que vai um grupo fazer treinamento na Argentina, vem militares da Argentina fazer treinamento aqui. Existe
um acordo amistoso desse intercâmbio, não é? De fazer treinamento em outros países e receber também. Então, isso era, em princípio, e também com relação ao material bélico. Por exemplo, a gente tem aqui a Embed, não é? Embed, que fabrica equipamentos. Então, fabricaria equipamentos para fornecer para os outros países com um preço melhor do que venderia para outros não membros. Seria uma coisa mais ou menos no nível em que foi criado o Mercosul. Só que isso daí foi só o começo. Na época, eu fiz um comentário, escrevi um artigo mostrando a gravidade disso, porque eles sempre fazem assim. É como aquela coisa que diz assim, dá o bote, esconde a unha. Não tem um ditado que se fala assim? Eles usam muito esse tipo de coisa. Não, a gente só vai fazer isso, como a lei essa Comissão da Verdade, que diz, não, a gente não tem caráter punitivo, é só para identificar quem foram as pessoas, mas isso é só o primeiro passo. Depois da lei existente, eles vão enxertando coisas e para fazer de acordo com aquilo que eles, de fato, querem fazer. Então, depois dessa reunião, foi criada a Unasul, que, na ocasião, foi um encontro a portas fechadas, a imprensa não teve acesso ao que se foi conversado lá, e o Nelson Jobim, inclusive, não falou nada a respeito. Eu só me lembro bem de uma frase dele, bastante arrogante, dizendo que, se as Farc entrassem aqui no Brasil, a gente recebia eles a bala. E, pouco tempo depois, acho que um ano depois, ou foi em 2010, a Polícia Federal do Amazonas descobriu um camarada das Farc, cognome Tatareto, me esqueço agora o nome dele completo. A Polícia Federal brasileira encontrou esse camarada, vivia há 10 anos lá em Manaus. Ele tinha uma empresa de pesca de fachada e ele tinha, sob o comando dele, 100 homens das Farc. Ele era um comandante das Farc, muito importante, porque ele era encarregado das finanças daquela área. E ele traficava cocaína aqui e ali, Letícia, Tabatina Letícia, e nas barbas de todo mundo, não é? Então, depois desse encontro, criou-se a Unasul. E a Unasul, com esse propósito inicial, eu sabia que isso não ia ser somente essa coisa, agora foi confirmado há poucos dias que foi criado os cascos vermelhos, o inverso dos cascos azuis da ONU, não é? Que são grupos de operações especiais para atuar nos países membros da Unasul, que é uma força especial e que consta dos seguintes números. Por favor, prestem bastante atenção. São 18.600 brasileiros, 15.300 venezuelanos, 13.000 argentinos, 8.250 bolivianos e 50 equatorianos, perfazendo um contingente de 60.150 soldados prontos para atenderem o país que for necessário dentro deste bloco. Então, vejam bem a situação que a gente está. A presidente da Argentina, a Cristina Kirchner, ela voltou, apesar de ter havido um plebiscito e as pessoas terem dito que queriam permanecer inglesas e não argentinas, nas Ilhas Falkland, que ela insiste em chamar de Malvinas, mas ela continua insistindo em querer tomar aquilo dali e tornar aquilo argentino. Se for deflagrado um conflito ali, esse contingente, inclusive desses 18.600 soldados brasileiros, vão para lá se expor, morrer por uma coisa ilegal. Se o Equador cismar que os Estados Unidos querem atacar, ou o próprio Nicolás Maduro entender que os Estados Unidos querem atacar e convidar esse grupo, chamar esse grupo, a Unasul tem a obrigação de mandar essas pessoas para lá. Então, são essas as influências, é essa influência nefasta desse Foro de São Paulo e das Farc aqui dentro do Brasil. Não é? Porque eu não vou falar mais a respeito da penetração das Farc aqui, porque o general Marco Félix já falou do Oliveira Medina, da mulher dele, ele já falou nesses aspectos. Eu chamo a atenção para os que estão lá na Amazônia e os que entram aqui, que ninguém sabe. Eu escrevi um outro artigo também, não sei se foi por Inconfidência, mas com certeza está lá no meu blog Nota Latina,
sobre um encontro que aconteceu em maio, em Porto Alegre, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. As Farc criaram, acho que há 1 ano, 2 anos mais ou menos, um braço político deles chamado Marcha Patriótica. A princípio, disseram que eram pessoas do povo que tinham criado aquela Marcha Patriótica para fazer uma manifestação contra a violência, só que para eles é a violência do Estado, porque o Estado cumpre com o seu papel, os militares cumprem com o seu papel constitucional de defender o país das agressões terroristas, não é? Então, criaram essa coisa, só que em alguns combates, os militares encontraram, numas sacolas, muitos panfletos da Marcha Patriótica. E depois, um dos membros da cúpula das Farc fez um vídeo convidando as pessoas. Então, ele não iria fazer um vídeo para convidar as pessoas para uma marcha promovida pelo governo e pela direita, não é? Então, ficou confirmado que essa Marcha Patriótica era um braço político civil das Farc. Aí, o que é que aconteceu? Quando chegou em maio desse ano, tem um camarada que está aqui no Brasil, ele vive aqui no Brasil, e ele é o representante da Marcha Patriótica aqui no Brasil. Criaram um capítulo brasileiro da Marcha Patriótica. Então, o que é isso? É um braço das Farc dentro do Brasil, com o apoio do governo do Rio Grande do Sul, que, inclusive, deu passagem para muitas pessoas que vieram de fora participar, com o apoio dos vereadores de Porto Alegre e, naturalmente, com as bênçãos do governo da terrorista Dilma Rousseff. Então, era isso que eu queria falar para vocês. E agora eu aguardo que vocês perguntem tudo o que quiserem. O que eu não souber, eu digo não sei. Muito obrigada. Eu recolhi algumas perguntas e pediria a quem estiver outras que, por favor, compareça aqui. E na hora que eu citar o nome da pessoa, por favor, se levante só para ser identificado perante a nossa palestrante. Dona Graça. Estudante Leopoldo Rezende, por favor. O governo cubano... Está aqui, um minutinho. Senhora... Está certo. Só um minutinho. Senhora Graça Salgueiro. O governo cubano interessa em exportar os médicos pelo fator econômico, dinheiro, ou tem mais algum interesse? Esses médicos podem afetar a nossa soberania? Veja, o motivo principal é o dinheiro, que eles sempre querem mais e mais e mais, embora quanto mais eles tenham dinheiro de outros países, mais pobre o povo vive. A desculpa do embargo é a coisa mais furada, porque o embargo é somente com os Estados Unidos. Eles comercializam com 130 países do mundo. Inclusive, o Brasil é o primeiro sócio comercial de Cuba, né? Aliás, é o segundo, porque agora a Venezuela passou a perna. Então, o interesse deles é esse, em princípio, mais dinheiro para os cofres dos irmãos Castro. Mas também tem um outro que é muitíssimo importante, que é o que eles sempre fizeram, a vida toda. É exportar a revolução, exportar o socialismo, porque esses médicos, inclusive, se vocês forem ver lá no meu artigo, que está lá no Nota Latina, vocês vão ver no depoimento do próprio médico, que é meu amigo de muitos anos, ele diz, parte do